Os 4 cavaleiros do Apocalipse, que correspondem aos 4 primeiros selos abertos do livro selado de 7 selos do Cordeiro, têm inúmeras equivalências de interpretação, claro, as mais importantes, relacionadas aos primeiros eventos de destruição que marcam a chegada do final do ciclo da humanidade e passagem para o ciclo seguinte. Porém, os que estudam e conhecem o hermetismo puro sabem que cada parte do Apocalipse de 22 capítulos é uma espécie de tarô oculto, o mesmo número de cartas, com ensinamentos relacionados às iniciações internas que conduzem a alma do homem ao segundo nascimento. O número 4 é de fundamental importância nesta escala de valores. 4 letras do nome sagrado de Deus. 4 braços da cruz, 4 elementos, e os 4 temperamentos da natureza humana. O hermetismo antigo conhecia os 4 temperamentos sob os nomes: sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. O temperamento sanguíneo se relaciona ao ar, o colérico ao fogo, o fleumático à água, e o melancólico, terra. A astrologia relaciona estes elementos ao temperamento fundamental das pessoas com base na sua porcentagem de incidência dentro da carta astral. Mas aqui não pretendo falar desse aspecto dos elementos na natureza humana, e sim de suas relações com os 4 instintos fundamentais e as notas dissonantes que eles estão produzindo na Terra, cuja sustentação sempre foi associada ao 4 nas simbologias antigas. 4 cantos do mundo, 4 ventos, 4 direções, 4 espíritos fundadores e sustentadores, etc. Para entender a linguagem dos profetas e do Apocalipse, precisamos conhecer os símbolos e os significados desse símbolo naquela época e forma de definir a cosmologia que ligava o humano ao divino, o material ao espiritual, o visível ao invisível. Enfim, existem 4 instintos vitais que são o fundamento da vida humana em corpo físico e que também se relacionam aos 4 elementos e temperamentos da natureza humana. 1. O instinto da agressividade, autodefesa, luta pela sobrevivência, fogo, colérico. 2. O instinto da alimentação, nutrição, ar sanguíneo. 3. O instinto da reprodução, sexo, água fleumático. 4. O instinto da conservação, sono, terra melancólico. Toda a vida humana se relaciona com a vida planetária comum, a cadeia vital, e todo o abuso e desvio de energia cometido pela vida individual, somada em grandes parcelas coletivas, afetam a energia planetária. Em outras palavras, os animais não ferem essas leis do instinto porque vivem dentro da programação da natureza. Porém, o ser humano sim, fere os 4 instintos ao cometer gula, comer sem necessidade. Luxúria, copular fora do programa natural de reprodução. Ira, ferir o semelhante sem necessidade, sem ser por defesa, mas por pura violência e ódio. Preguiça, dormir sem sono, ficar paralisado, inativo. Os 4 cavaleiros do Apocalipse, com suas cores e defeitos relacionados, se referem à reação das energias planetárias perturbadas há tempos pelos excessos da humanidade. O cavalo negro traz a fome, a penitência sobre a gula. O cavalo vermelho traz a guerra, a penitência sobre a ira. O cavalo amarelo traz ao mesmo tempo a peste, penitência sobre a luxúria, e as catástrofes naturais. Penitência sobre a preguiça, fome pela gula, guerra pela ira, peste pela luxúria, que contamina o corpo e traz doenças, e mais simples e direto de entender. Mas as catástrofes naturais pela preguiça
Sim, elas são uma espécie de aviso da natureza para que os acomodados espiritualmente acordem e trabalhem, abandonando a inércia interior que os acometeu, podendo inclusive trazer o risco de perderem suas próprias almas, condenadas pelo pecado da omissão, especialmente nestes tempos de tantos alertas do universo ao redor e da Terra em processo de aflição, ferida pelos 4 venenos que a humanidade despeja nela, todos os dias. Veneno de ódio e ira. Veneno de luxúria e depravação. Veneno de gula. Veneno de inércia e preguiça espiritual. Muitos não oram, não praticam e não meditam por uma simples questão de preguiça. Passam horas na frente do computador ou celular, ou filmes, games, etc. Passam horas cultivando os prazeres do corpo e da vida, porém nunca se entregam à espiritualidade prática, por pura preguiça e desinteresse. Ou seja, a própria humanidade é quem se destrói sozinha sem a necessidade nenhuma de um Deus vingador nas alturas. O pecado marcado pelo 4º cavaleiro do Apocalipse é, sem dúvida, considerado o mais severo de todos. Embora as instruções de Jesus tenham ressoado pelo mundo, instilando a importância de abaixar a espada e perdoar, de oferecer a outra face em vez de retaliar, de praticar o jejum e compartilhar o pão, de cultivar a castidade e a sobriedade diante das paixões carnais, além de manter uma vigilância constante e dedicar-se à oração. A grande maioria da humanidade optou em grande parte pelo caminho da carne em detrimento do caminho do espírito. Mesmo diante desses ensinamentos profundos e compassivos, a tendência predominante foi seguir impulsos terrenos em vez de se elevar espiritualmente. O 4º cavaleiro, simbolizando um aspecto sombrio e desafiador, destaca o desvio generalizado da humanidade para os prazeres efêmeros e materialistas em detrimento da busca por valores mais elevados e espirituais. A mensagem de Jesus, enraizada em princípios de amor, perdão e renúncia às tentações carnais, colide com uma tendência humana mais voltada para as satisfações imediatas e terrenas. Isso revela um paradoxo marcante entre a orientação espiritual oferecida e a escolha geral por indulgências mundanas. A representação do 4º cavaleiro como um símbolo dessa tendência coletiva lança luz sobre a complexidade dessa dinâmica. Este cavaleiro, muitas vezes associado à fome, pestilência e morte, personifica a luta contínua da humanidade para resistir às tentações terrenas e abraçar um caminho mais espiritual. O desafio, então, reside na busca por uma transformação interior profunda, uma mudança de perspectiva que transcenda as limitações da carne e direcione a jornada humana para um alinhamento mais íntimo com o espírito. O chamado à transformação interior implica não apenas uma mudança de comportamento, mas uma metamorfose nos valores fundamentais e nas escolhas que guiam a vida. Isso requer uma introspecção cuidadosa, uma reavaliação das prioridades e uma conscientização contínua sobre a dicotomia entre os prazeres imediatos e as recompensas duradouras da espiritualidade. Enquanto a humanidade navega por essa jornada desafiadora, a imagem evocativa da grande colheita de espinheiros plantados se aproxima. Este simbolismo sugere a inevitabilidade das consequências, sejam elas positivas ou negativas, das escolhas e ações humanas. O desfecho dessa colheita, marcada pelos espinheiros que representam as dificuldades e desafios plantados ao longo do caminho, está intrinsecamente conectado às escolhas feitas pela humanidade ao longo do tempo. Assim, a reflexão sobre o significado do 4º cavaleiro e a iminente colheita de espinheiros serve como um chamado à responsabilidade e à conscientização, incentivando a busca por um caminho mais elevado e espiritual em meio às complexidades da jornada humana. Você está na lareira do conhecimento,
Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações para continuar recebendo nossos estudos. Deixe seu comentário também para sabermos como você pensa. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei, e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso, e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: Uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo. E o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Apocalipse 6, versículos 1 ao 8. Quanto ao cavalo branco, ele não traz relação aqui com nenhum destes elementos e instintos, porque sua simbologia é a parte de tudo isso. Ele se relaciona ao anticristo, o opositor do Cristo, aquele que vem montado num cavalo branco para a batalha final. Vladimir Putin não é o anticristo. Para saber quem é o anticristo e o falso profeta que lhe apoiará, sim, são 2 bestas opositoras e não somente uma, é preciso desvendar toda a trama da política mundial, que, baseada nos planos da NON, tem por meta redefinir toda a geopolítica planetária. E para isso, ela precisa de uma grande guerra, grande mesmo, mundial. Putin, Biden, Macron, etc. são apenas os primeiros animais a se levantarem da besta política. Os iniciadores de um plano maior oculto. Mas quando surgir o 4º monstro, ele revelará de vez o anticristo que, por incrível que pareça, não virá com guerra, mas com paz, e por isso será louvado pela humanidade como um salvador moderno, o engano perfeito. Porque falará de paz e das vantagens de uma nova ordem mundial para a humanidade, sem religiões, sem Cristo, sem guerras, sem problema algum. Porque a inteligência e a tecnologia resolverão todos os problemas. A ciência será a nova Bíblia da humanidade. E ele ensinará que só existe um Deus, o próprio homem. E que Deus só está dentro do homem, nunca existiu um Deus lá em cima. Muitos já começam a perceber os primeiros ventos de toda essa retórica distorcida, infiltrada na cultura e pensamento massificado moderno. Portanto, a terceira guerra vai acontecer. Isso é um fato, um evento já escrito no livro do karma da humanidade, que em vez de refrear seus ódios, só o aumentam a cada dia, e assim sendo, cravam o prego da profecia cada vez mais fundo na tábua da lei de retorno. A dúvida é, quando ela virá? Quanto ao resto do mundo, terão todo o tempo para se arrependerem de seus crimes se não quiserem ser devorados pelo monstro que ela ajudou a criar. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo, e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse 12, versículo 9. Isso significa que as legiões das trevas serão precipitadas em terra pelo anjo Miguel e seus exércitos, e muitos deles, em forma humana, articularão a grande guerra.
isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Apocalipse 12, versículo 12. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 12, versículo 17. Obrigado por estar aqui conosco na Lareira do Conhecimento. Esperamos você no próximo vídeo.